pessoal! Então, estou aqui hoje para falar com vocês sobre o Livro da Vida, de Santa Teresa d'Ávila. Antes de começar, só gostaria de dizer que estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link para adquirir o Livro da Vida, em várias edições, porque existem muitas edições desse livro. Qualquer outro livro que eu vir a falar nesse vídeo, também vou deixar o link aqui na descrição. E também estou deixando na descrição desse vídeo o link para meu grupo do Telegram, que é um grupo que eu coloco links de indicações, ofertas, enfim, produtos que eu vir a indicar para vocês. O grupo é só isso, tá? É só link. Quem tiver interessado em pegar promoções, recomendações, pode entrar nesse grupo, acho que não vai ter por que se arrepender. Também coloco nesse grupo, eventualmente, assim, os vídeos que eu faço e todas as descrições da legenda também coloco nesse grupo, com todos os links que eu recomendei. Falar sobre o livro da vida, então, para mim, é algo que eu considero realmente um desafio. Primeiro porque existem pessoas que já falaram muito melhor do que eu, com muito mais propriedade, a respeito de Santa Teresa d'Ávila, que é uma doutora da igreja, uma santa com S maiúsculo, né? Então, é um livro de grande complexidade. Tem aqui muito do que ela chama de teologia mística. E, por exemplo, vocês podem procurar aí vídeos do padre Paulo Ricardo falando sobre Santa Teresa, vai falar com muito mais propriedade que eu. No entanto, eu acho importante falar porque alguém pode ser como eu, um leitor um pouco mais desavisado, um pouco mais cru, assim, sem experiência, e resolver ler um livro de um santo, assim, tão complexo quanto a Santa Teresa. Então, eu gostaria de trocar uma figurinha a respeito de como foi fazer essa leitura. E de quão grande valia eu acredito que mesmo uma pessoa como eu, que não entende nada, pode tirar de um livro assim. Então, eu queria dizer que o primeiro livro que eu li, Santa Teresa d'Ávila, foi esse aqui. As Moradas do Castelo Interior, Realizações Editora. Pelo jeito, esse é o nome da editora. Uma editora que eu não havia ouvido falar antes, mas eu gostei muito, assim, da apresentação do livro, desse castelo que eles colocaram aqui. E ele tem uma espécie de labirinto, e eu acho que faz bastante sentido pensar num labirinto, uma vez que não é realmente tão fácil a gente acessar essas moradas do nosso castelo. Esse é um livro que eu li, mas foi muito mais desafiador do que o livro da vida, tá? Esse é um livro que Santa Teresa vai se deter unicamente na teologia mística. Ela vai falar que a nossa alma, ela tem 7 moradas, né? E à medida que a gente evolui na vida espiritual, deixa os pecados graves, entra no estado de graça, e se aproxima em oração desse Deus, a gente vai avançando dentro dessas moradas. E lá, na 7ª morada, bem no centro da nossa alma, é onde Deus habita, porque Deus habita dentro de nós. Ela até fala um pouco sobre isso nesse livro. Não adianta, às vezes, a gente querer buscar Deus no exterior, Ele está dentro de nós. Então lá a gente vai encontrar esse verdadeiro Deus, mas isso só se a gente tentar realmente sair dessa superfície da nossa alma. Então vocês podem imaginar que é um livro de bastante complexidade, e eu ouso dizer que a maioria de nós não passa muito assim da primeira, acho que no máximo 3ª morada. E aqui nesse livro, Santa Teresa d'Ávila vai contar a respeito da vida dela. Então por isso que é um livro um pouco mais acessível, eu diria, para nós. No entanto, ela, no meio do livro, gasta uns bons vários capítulos só falando da teologia mística, que também é essa oração, essa vida profunda com Deus, da qual Santa Teresa teve como poucos, eu acredito, que tiveram nesse mundo. Ela era uma pessoa de grande espiritualidade, era uma pessoa que na sua oração teve dádivas de Deus, de arrebatamentos, né, de realmente ser transportada, ver o céu, né, ouvir Deus, ver Deus, coisas assim muito extraordinárias que com certeza a maioria de nós não vai ter nessa vida, né, mas em todo caso, há um convite aqui para todos, mesmo que a gente não chegue nesta profundidade de oração, na 7ª morada, é um livro que tem muito a nos dizer para cada um de nós.
E aqui ela vai tratar isso como ela chama de 4 graus de oração. Mas a gente percebe, quem já leu esse livro aqui das moradas, que nesses 4 graus de oração está dentro essas moradas de que ela fala. Ela usa outra linguagem, outra metáfora, mas para falar da mesma coisa. Eu vou falar desse livro, o que me chamou mais atenção, mas vocês podem esperar que com certeza eu não vou abranger tudo que ele diz, tudo que ele quer dizer. É um livro para ser relido e é um livro que tem uma profundidade muito grande, por isso que muitas vezes nessa vida acho que Santa Teresa d'Ávila foi muito mal interpretada, porque não dá para ler Santa Teresa só com um olhar intelectual. É realmente preciso ter uma vida de oração, uma vida de fé, para entender um pouco do que ela está dizendo. Então ela vai nos contar a vida dela, a pedido, né, de um sacerdote que pediu para que ela escrevesse isso. Os 2 livros foi a pedidos que ela escreveu. E aí ela fala da vida dela desde a infância. E aí ela vai nos contar a vida de pecados que ela teve na infância, que, assim, é uma vida que realmente nos envergonha, porque ela foi uma pessoa muito correta, né? A vida dela na infância, ela diz que lia alguns livros, romances de cavalaria, coisa que eu acho que se hoje as nossas crianças lessem ia estar de bom tamanho, porque só vem porcarias mesmo na internet, no TikTok. Então, essa perdição dela para nós hoje seria a salvação. Então, Santa Teresa diz que vai crescer e se tornar uma jovem de muitas vaidades, que acho que teve até alguma espécie de namorico, assim, com o primo. Só que ela já sentia desde a infância esse chamado muito forte a ser uma pessoa mais voltada para Deus. Então, ela resolve em determinado período da vida dela ir para um mosteiro, se tornar realmente uma freira. Vai contar para nós um pouco das dificuldades que ela enfrentou nesse caminho, doença seríssima que ela teve a ponto de ser quase dada como morta mesmo. Em alguns momentos ela foi dada como morta. Ela chega a encontrar cera em cima dos olhos dela, que é aquela cera que se põe para fechar os olhos depois que a pessoa morreu. Então, tentaram quase enterrar ela mesmo. Mas depois ela vai nos contar que mesmo nessa vida religiosa que ela já havia encontrado, ela também passou por um momento difícil de deixar, de abandonar a oração. E isso foi muito complicado na vida espiritual dela. E ela não... Ela contraindica isso para todo mundo. Ela fala muitas vezes aqui sobre quão importante é manter a vida de oração. Para a vida de oração, Santa Teresa d'Ávila dá uma recomendação aqui que eu achei fantástica, que é ter livros. Eu me apeguei muito mais ao 1º grau, tá, de oração, gente, porque eu acho que é o que eu estou mesmo. Talvez a maioria de nós, muitas pessoas nem sequer rezam. Então, eu fiquei mais nessa primeira parte que eu tirei para mim. Então, Santa Teresa fala sobre a importância de ter um livro espiritual na hora que a gente vai rezar, que ele pode nos ajudar muito a evitar ter pensamentos assim que nos tirem o foco de Deus. Aí ela vai dizer várias coisas, porque aqueles que meditam sobre o que é o mundo, sobre seus deveres para com Deus, sobre o muito que ele sofreu e o pouco que o servem, e sobre o que o Senhor concede a quem o ama, encontram nessas meditações uma arma de defesa contra maus pensamentos, tentações e perigos. Aí ela diz que algumas pessoas são incapazes, no entanto, de fazer meditações assim como ela era. Então ela diz, convém dedicar-se muito a uma leitura. A leitura, por mais escassa que seja, é realmente útil e até mesmo necessária, pois favorece o recolhimento da alma e substitui a oração mental, que não podem fazer por si mesmas. Jamais ousei começar uma oração sem um livro diante de mim. Me serviam de companhia ou como um escudo do qual eu podia aparar os golpes de tantos pensamentos. Se me faltasse um livro, meus pensamentos punham-se a vagar sem rumo. Começava a ler, esses pensamentos eram docemente recolhidos e a alma voltava à sua ordem original. Às vezes lia pouco, outras muito, de acordo com a graça que o Senhor me concedia. E aí Santa Teresa vai falar então dessa fase que ela parou de rezar, e ela chama isso de uma falsa humildade que o diabo colocava no coração dela. Porque ela achava que, nossa, eu sou uma pessoa tão má,
tão indigna, e muitas vezes Santa Teresa vai ter um juízo muito forte consigo mesma, de se achar a pessoa mais pecadora do mundo, mais errada, e a gente fica pensando o que sobra para nós. Então ela é muito escrupulosa. E aí ela vai dizer que, por conta disso, ela deixou de rezar, porque ela pensava que não era digna. Mas ela diz que isso é uma grande cilada, que a gente nunca deve deixar de rezar. E aí ela vai insistir nisso várias vezes, eu vou destacar uma para vocês. Por experiência própria, digo a todo aquele que tenha começado a praticar a oração, por pior que sejam os males que venha a cometer, jamais deve abandoná-la, pois é o meio por onde se torna a emendar o que sem ela seria muito mais dificultoso. Aqueles dentre nós que são maus e cuja natureza não é como a vossa, com o V maiúsculo de Deus, está falando de Deus, deveriam se aproximar de vós, para que pudesseis torná-los bons. Deveriam permitir que estivesseis com eles por pelo menos 2 horas diárias, ainda que pudessem não estar convosco e sim distraídos, como eu o estava, com mil cuidados e pensamentos do mundo. Como recompensa pelo esforço que fazem para estar em tão boa companhia, no começo e muitas vezes jamais conseguirão fazer nada mais que isso. Então, eu achei muito consolador ela dizer que muitas vezes a oração vai ser árdua, mas é importante estar ali. É o nosso único meio de nos aproximar de Deus. E isso me lembrou muito aquele livrinho que eu já fiz vídeo aqui no canal, que é a oração de Santo Afonso, em que ele fala sobre isso, sobre nunca desistir de rezar, nunca desistir da oração, mesmo que a gente se sinta mal, indigno ou numa aridez, nunca devemos deixar de rezar. Outra coisa que eu gostei muito e gostaria de falar é que Santa Teresa, enquanto a gente está lendo o livro dela, a gente sente isso, sabe? Que ela era uma pessoa muito santa e que conseguiu chegar num nível de oração tão incrível. E a gente começa a se sentir menor, ou pelo menos pensar que a gente deveria ter uma humildade como a de Santa Teresa. Eu já vou falar mais sobre isso. Então, ela fala para algumas coisas que são realmente consoladoras para nós. Ela diz que ela, como se sentia muito pecadora, ela tinha dificuldade de ler um pouco livros dos santos, então ela preferia ler aqueles que tinham uma vida de pecador. Ela disse assim, além disso, ao fato de ele ter sido pecador, tá falando de Santo Agostinho. E sempre encontrei muito consolo nos santos que haviam sido pecadores antes que o Senhor os chamasse para si, porque ela se sentia pecadora, então ali ela via uma esperança. Então acho que quando a gente lê Santa Teresa d'Ávila, a gente pode pensar a mesma coisa que ela, né? Se ela se sente mal, também nós nos sentimos mal pelos nossos erros e pecados, mas com a mesma esperança a gente tem que caminhar decidido a confiar na misericórdia de Jesus. Aí, gente, ela vai chegar nos capítulos em que ela vai tratar do que ela chama de teologia mística, que ela vai explicar realmente esses graus de oração que ela dividiu em 4, que é o crescimento da pessoa na sua vida de oração. Como eu falei, eu tomei para mim muito mais o primeiro grau, que eu acho que é onde eu mal e mal me encaixo, né? Então, cada um, se alguém estiver num nível mais elevado, então, com certeza vai aproveitar mais o que Santa Teresa diz. Mas ela fala uma coisa que é sobre a obscuridade do tema, pra gente ver quão difícil é. Ela mesma admite isso. Apesar de todos os meus esforços para exprimir com clareza o que tenho a dizer sobre a oração, minha linguagem será bem obscura para quem não tiver experiência disso. Então, nesses 4 graus de oração, ela vai dizer o seguinte, ela vai usar uma metáfora muito boa, que segundo ela, essas metáforas foi o próprio Deus que iluminou ela, porque antes ela não conseguiria explicar, não conseguiria explicar nada, não seria capaz de explicar essa vida de oração. Então ela diz assim, ela compara a nossa alma a um jardim, só que esse jardim, ele está muito cheio de inso, de erva daninha, tá devastado, tá cheio de pragas, e eu me identifiquei muito com isso, porque eu gosto de horta e sei como é que é ter uma horta devastada. Quando a gente começa a oração, a gente começa a tentar trabalhar esse jardim. Qual é o nosso papel? O nosso papel é ir buscar água e deixar as folhas, as flores, tudo hidratado, irrigado. Conforme a gente vai evoluindo nos níveis de oração, essa busca por água vai se tornando mais fácil. Ela diz que nos primeiros graus de oração, nos primeiros momentos que eu me proponho a vida de oração, a gente tem que ir como que num poço.
puxar a água com as mãos e levar até as plantas. E muitas vezes, inclusive, a gente vai encontrar esse poço vazio. Daí ela está falando da oração que é árida, que não há consolação nenhuma, e ela fala que, inclusive, a gente não deve buscar oração por consolações, a gente deve buscar, sim, por amor a Deus. E Deus vai tirar os frutos dessa oração, a gente vai estar agradando a Deus com essa oração, e Ele vai começar a fazer crescer as primeiras flores e frutos, ou seja, as virtudes na nossa alma, mas a gente tem que fazer o esforço de jardineiro de buscar água até o poço. E conforme a gente vai amadurecendo nessa oração, essa água vai ficando mais fácil de ser buscada, vamos dizer, por outros meios. Ela não fala, eu que fiquei imaginando, vamos dizer, eu tenho uma mangueira agora. Enfim, mas ela quer dizer que isso é um trabalho conjunto. Eu faço um esforço, o esforço de buscar água. Deus faz todo o resto. Então, na oração, só se cresce e não é por tempo, né? Não é por esforço, é Deus quem opera na nossa alma. Tudo que a gente faz é dar a chance, é estar ali com Ele, é se colocar em oração. Deus vai fazendo as coisas na nossa alma. O que a gente precisa aprender é a querer amar a Deus. É isso. Então ela resume bem dessa forma, depois de explicar todos os graus de oração, que a oração realmente é um esforço da nossa parte, mas é Deus quem vai realmente fazer todo o trabalho de jardinagem. Então eu gostei bastante dessa comparação, acho que ficou bem claro. Então posso dizer para vocês que me valeu muito, no sentido de que às vezes a gente sente que a nossa oração não dá fruto nenhum, inclusive nos momentos que a gente cai nos erros de sempre. Mas com o Consolador é pensar que não podemos desistir e que sem oração é que a gente vai cair por certo, e ela fala muito sobre isso. Ela também diz pra gente meditar muito a humanidade de Jesus, que esse é um caminho de crescimento espiritual, então que a gente pense em Jesus homem, em Jesus carne e osso, Jesus que morreu na cruz, padeceu por mim, em outros momentos da vida de Jesus, que essa é uma meditação que nos ajuda muito a crescer na oração. E ela volta a dizer, se a gente não tem essa facilidade de meditar e pensar, que a gente se utilize de livros espirituais. E eu concordo, eu acho que livros espirituais são ótimos, eu sempre procuro ter um na minha vida, nem que seja de São José Maria Escrivá, que são pequenas frases, ajuda muito no nosso momento de oração. Tem outra coisa que ela falou aqui que eu achei assim de bom senso e flexibilidade da parte dela. Que ela tá falando sobre o desapego das coisas do mundo. Ela fala muito sobre isso, que para crescer na oração a gente precisa desapegar, né, desse mundo, que não é uma tarefa fácil. Ela abre uma pequena sessão. Ela diz assim: parece-me agora que esse modo de vida é uma tentativa de reconciliar corpo e alma para que não percamos o descanso cá na terra, nem deixemos de fruir de Deus lá no céu. Esse esforço, ela diz, de reconciliar um pouco, ter coisas materiais na vida e não abandonar a vida de oração. E assim será se andarmos em justiça e apegados à virtude. Porém, isso significará andar a passo de galinha e jamais alcançar a liberdade de espírito. É, ao que me parece, uma maneira muito boa de proceder para as pessoas casadas e que têm de viver de acordo com a sua vocação. Já para pessoas em outro estado, no entanto, penso que esse método não é o mais adequado e ninguém conseguirá me convencer do contrário. Então ela está falando que existe sim uma diferença assim de lidar com os bens deste mundo para a pessoa que vive vida consagrada, faz voto de pobreza, e uma pessoa que tem, vamos dizer, família, né? Quem falou sobre isso também, eu falei no Filoteia, é São Francisco de Sales, quando ele diz que no estado de casado, por exemplo, pecúnia, né? Ter dinheiro, ter bens, é algo que é necessário, né? Então, ela faz essa diferenciação. Aí depois, então, que a Santa Teresa vai falar de toda essa teologia mística, ela volta a tratar da vida dela. Vai nos contar muito sobre as dificuldades que ela teve com o fato de ter essas orações, né, de ter visões de Deus, né, de ver o céu, ver o inferno e não saber se essas coisas estavam sendo reveladas por Deus ou pelo demônio. E ela ficou muito abatida porque nenhum dos confessores dela, os diretores espirituais, sabiam realmente
sabiam dizer para ela também o que isso significava. Então, muitas vezes diziam para ela que era o demônio. Então, até ela encontrar um diretor espiritual que realmente a entendesse, e ela encontrou São Pedro de Alcântara, um grande santo que viveu assim uma vida de penitência severíssima, mas era um homem muito assim, muito espiritual, um santo mesmo. Este São Pedro de Alcântara vai dizer para ela se tranquilizar que é tudo de Deus. Enfim, e ela também vai nos tratar no fim do livro sobre a construção do mosteiro de São José, que eu acredito que seja um dos primeiros mosteiros que Santa Teresa realmente fundou, né, das Carmelitas Descalças, enfim, que é um chamado, ao meu ver, muito especial. Ela disse que o mosteiro não podia ter mais do que 13 pessoas, então realmente é um chamado de uma vida muito árdua, mas só para algumas pessoas. Então ela vai entrar em tudo isso. Bem, o que eu queria dizer para fechar assim o entendimento que eu tive sobre o livro da vida? Santa Teresa é uma pessoa que teve uma vida que realmente às vezes até nos abala um pouco. Me abalou pelo menos no sentido de que vida mística é essa, né? Como algumas pessoas ganham um lugar melhor no céu em relação a outras. E como a gente tá longe de Deus, porque ela sentia muita vergonha da vida dela. Jesus era rígido com ela, mostrava para ela quantas vezes ela foi movida pela vaidade, e eu penso, meu Deus, quantas vezes nós somos movidos pela vaidade, né? Como nós cometemos pecados graves, e ela conseguiu enxergar no pouco que ela fez tanto mal. Então, a primeira coisa que fica para mim desse livro é a grande humildade de Santa Teresa d'Ávila, e mais do que isso, ela realmente era uma pessoa que era humilde, mas não julgava os outros. Ela era pesada no julgamento para consigo, mas os outros ela via mais santidade do que nela. Ela acreditava, nossa, essa pessoa é muito mais santa do que eu. Pessoa que cometeu uma coisa muito séria, uma freira de uma outra congregação. Isso está na nota de rodapé, né, que essa pessoa teria feito marcações na pele para fingir que ganhou os estigmas de Cristo. Então, quão grave é isso? E o jeito que ela fala dessa pessoa é super brando. Ela diz assim, nossa, eu vejo como o demônio tem confundido muito algumas pessoas. Então, isso daqui também foi uma lição que eu tirei do livro, né? Infelizmente, às vezes a gente quer estar nesse lugar de juiz, de dizer quem é um bom católico, quem não é, quem é que vive a fé direito e quem não vive, um papelzinho de fariseuzinho mesmo, né? Fariseu. Enquanto que Santa Teresa d'Ávila, né, que tinha essa grande espiritualidade, se sentia a última das últimas, se sentia mais pecadora e não julgava ninguém. Então, quanto a gente tem que aprender com ela, né, e parar o nosso julgamento. E assim, eu sinto que Santa Teresa d'Ávila mesmo dá o conselho aqui no livro sobre como ler este livro. Ela fala o seguinte: muitas almas querem voar antes que Deus lhe dê asas. E quando se põe a ler livros sobre oração e contemplação, e neles encontram menções a coisas que devem fazer para subirmos essa dignidade, elas se desconsolam, porque veem que não podem atingi-la por si mesmas. Que não se aflijam, mas tenham esperança no Senhor, pois o que agora desejam se tornará realidade por obra de Sua Majestade, cabendo-lhes apenas rezar e fazer por si mesmas o que está em seu poder. Não se deixe desanimar ou pensar que, se nos esforçarmos, deixaremos de sair com vitória. Não pense, ainda que lhe pareça que sim, que uma pessoa adquiriu uma virtude sem que ela tenha experimentado o seu vício correspondente. Então, assim, o que eu achei de muito consolador nisso é que a gente vai ler o livro da vida, vai ler Moradas do Castelo Interior e vai pensar, nossa, como me falta, como eu tô longe. Então é isso que ela tá falando, a gente desanima às vezes, mas a gente não deve se afligir, porque se a gente espera em Deus, ele vai corresponder à nossa esperança. Se a gente pede para ele, muito mais ele vem ao nosso encontro, né, e vai fazer a gente crescer. Talvez não no nível de Santa Teresa d'Ávila, mas vai fazer a gente crescer dentro das nossas possibilidades. A gente só precisa confiar. Então, para mim, foi realmente algo muito consolador mesmo. Né? E pensar também que não tem alguém que tenha sido santo, mas que antes não tenha passado por alguma miséria, por menor que seja. Né? Então,
acho que é um livro que mais me consolou. Eu fui nessa leitura com um pouco de medo da severidade que eu poderia encontrar aqui, mas não, encontrei, assim, apesar de sim ter uma vida muito forte que Santa Teresa se propõe, ela parece que mais nos consola e nos traz esperança do que o contrário. Então foi um livro que eu achei realmente muito importante na minha trajetória e recomendo muito a leitura. Se não entender, não se desespere, porque é realmente difícil às vezes, a gente não tem essa vida, mas faça o que ela disse, não vamos desistir. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me digam o que vocês acharam. Se vocês já leram algum livro de Santa Teresa ou de outro santo, o que vocês me recomendam? Se tem interesse em ler esse livro. E eu aguardo vocês, então, até o nosso próximo vídeo. Obrigada e até lá!